Olá, nesse momento nós vamos falar de um elemento essencial à salvação. Falamos da graça divina. O que é graça? Na teologia cristã é favor imerecido, livremente concedido por Deus aos indivíduos que por ela são redimidos e santificados. Graça, do hebraico ren, é mencionado nesse sentido na escritura hebraica. No Novo Testamento, graça, do grego charis, é associada quase exclusivamente com a figura de Cristo. Pela morte expiatória de Cristo foi revelado o ilimitado favor de Deus. Graça é dar a alguém algo que ele não merece, vida eterna. Misericórdia é não dar a alguém o que ele merece, morte eterna. Graça é favor imerecido. Seria bom esclarecermos que a má compreensão dessa expressão pode ser até fatal para a alma humana. Infelizmente, milhões de pessoas pensam que ser salvo pela graça é ficar livre apenas da condenação. Ao passo que o plano de Deus não é livrar o homem apenas da condenação, mas livrá-lo do próprio pecado. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência muito bonita com Deus. Ele, na sua conversão na estrada de Damasco, ele foi ferido de cegueira. E Deus deixou uma cegueira parcial em Paulo por toda a vida. Paulo lutou contra aquele problema que ele chamava de espinho na carne. E ele pediu a Deus que removesse aquele espinho. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Quer dizer isto? Enquanto Paulo reconhecia a sua dependência de Deus, enquanto ele reconhecia que por si mesmo ele não podia fazer a vontade de Deus, ele confiava inteiramente na graça divina. Bem, graça, como já mencionamos, é favor imerecido. Mas a segunda parte que tem sido esquecida ou negligenciada por milhões de cristãos é o significado de poder. Graça também é poder para fazermos a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também em Efésios capítulo 2, ele fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, aqui está um texto do apóstolo Paulo que é muito esclarecedor. A graça de Deus, ela se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Deus não escolheu um grupo selecionado para a salvação. Ele oferece a sua graça a todos. Mas qual é o resultado desta graça? O apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, ele diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, para que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Aquele que inveja o galardão de outro esquece que ele mesmo é salvo unicamente pela graça. Quando estamos diante de uma congregação e perguntamos quantos creem que somos salvos pela graça, um pequeno grupo de pessoas levanta as mãos de maneira tímida. Mas quando fazemos a outra pergunta, quem crê que somos salvos unicamente pela graça? Então quase ninguém se manifesta. Por quê? Lamentavelmente, existe um conceito equivocado de salvação pela graça. Muitos pensam que ser salvo pela graça é receber o perdão de Deus, sentar-se numa poltrona e ficar ocioso. Deixar que Deus faça todas as coisas. É verdade que Deus faz todas as coisas, não apenas por nós, Ele faz as coisas em nós também. Então precisamos entender que a graça, ela nos outorga perdão, ela nos libera da condenação, mas ao mesmo tempo ela nos dá poder para viver uma vida transformada, uma vida diferente. Por exemplo, temos aquele caso da mulher que foi apanhada em pecado e levada a Jesus para ser apedrejada. Depois que os acusadores se afastaram, Jesus disse: nem eu te condeno. Aquela mulher foi totalmente perdoada.
Essa é a primeira parte da salvação. Em seguida, Jesus lhe disse: vai e não peques mais. Isso também é graça. Ela recebeu poder para viver uma vida transformada. Então gostaríamos que nossos ouvintes ficassem bem claros a respeito do termo graça. Graça é favor imerecido. Graça se manifesta no perdão dos pecados. E a graça se manifesta também na transformação da vida, no poder para viver uma vida diferente. Bem, falemos um pouco agora sobre os meios de graça. Aqui existe também uma confusão que precisa ser esclarecida. No conceito católico, entende-se que graça, que os meios de graça são coisas que a pessoa faz para receber um favor de Deus. Por exemplo, quando o católico participa da missa, quando ele participa dos sacramentos, ele entende que se não fizer aquilo, ele não é agraciado com a misericórdia de Deus. Nós entendemos, a nossa compreensão de graça, meios de graça, é diferente. Deus mesmo apontou meios pelos quais o homem pode ser beneficiado pela graça de Deus. Por exemplo, nós encontramos a Bíblia. É a Bíblia um meio de graça? Claro que é. Vamos ver se entendemos o ponto. Eu não recebo graça porque eu faço uma obra de ler a Bíblia. Não. A Bíblia é um meio de graça. Eu me coloco no canal divino para receber essa bênção. Vamos falar de outro meio de graça, a oração. A oração é um dos meios mais eficientes para que o homem seja beneficiado pela graça de Deus. Então a graça, ela é oferecida a todos e a oração é um meio de graça. Quer dizer, se o homem lança a mão daquele recurso, ele está se colocando no canal da graça, ele está recebendo benefício da parte de Deus. Por exemplo, outro meio de graça, a perseguição. Quando falamos de perseguição, nos lembramos da igreja cristã primitiva. O povo de Deus estava reunido em Jerusalém. Não saíam dali. O que fez Deus para beneficiar o mundo? Permitiu que viesse uma perseguição sobre o seu povo. E a Bíblia diz que todos aqueles que eram perseguidos, eles iam por toda parte anunciando a palavra, anunciando o evangelho. Então a perseguição se transformou num meio de graça, não apenas para os discípulos, mas para aqueles que precisavam de ouvir a mensagem. Outro meio importantíssimo de graça são as nossas reuniões campais, as nossas conferências, os nossos congressos. Deus está ali presente com o seu Espírito, com seus santos anjos, com seus servos, com a sua palavra. E se a pessoa fica em casa, ela se fecha contra a graça de Deus. Ela participando das reuniões, ela é beneficiada. Existe mérito em assistir os congressos? Não. Mas ao participar dos congressos, ele se coloca no canal da bênção. Outro meio de graça que tem sido negligenciado por muitas famílias e que estão sofrendo tremenda carência espiritual são os cultos matutinos e vespertinos. Em outras palavras, o altar da família. Todas as vezes que os pais se juntam com seus filhos pela manhã para adorar a Deus, para agradecer pela noite, quando se reúnem à tarde para agradecer pelo dia, eles estão recebendo graça divina. Eles se colocam no canal da graça e são realmente beneficiados. Portanto, Deus mesmo criou diversos meios de graça para que o homem, lançando mão deles, ele seja beneficiado com a graça de Deus. Repetimos, não há nenhum mérito nisso. Ninguém tem mérito por participar dos meios da graça. Mas ele é realmente beneficiado quando assim o faz. Eu creio que os nossos ouvintes puderam compreender o que é a graça de Deus e o que são os meios da graça. E como podemos ser beneficiados por lançar mão daquilo que Deus colocou ao nosso dispor. Oramos para que Deus os abençoe ricamente com a sua graça. E quando falamos de graça, estamos falando de algo totalmente gratuito. A salvação é um presente de Deus, mas o homem deve recebê-lo. Ele deve estender a mão para receber essa salvação. Que essa seja a experiência dos nossos ouvintes. Preciosa graça que
próxima aula, falaremos de 2 elementos essenciais que devem caracterizar a vida de todo candidato ao reino de Deus: arrependimento e conversão. Esperamos revê-lo em breve. Até lá.